aqui é o foco da pesquisa, é um projeto de extensão que já ocorre desde 2012. O objetivo dele é levar para a imagem, para o audiovisual, a linguagem da sala de aula. Ainda que seja uma sala de aula meio fake, né? A sala de aula antiga tinha essa coisa mesmo de tablado, o catedrático, né, que ficava numa cátedra. Eu estudei em prédios antigos, as salas de aula ainda são assim, o professor fica distanciado do aluno e tal. Hoje em dia tudo é roda de conversa, roda de bate-papo, todo mundo sentado em círculo e tal, etc. Mas antes tínhamos essa diferenciação, né? Então, de certa forma, a gente mantém aqui um pouco esse tom da sala de aula, naquele sentido de que vocês estudaram comigo em comunicação e sociedade, outra disciplina complicadíssima, a ideia de Bourdieu de que nós não devemos nos submeter ao tempo da televisão, ao estilo da televisão, ao empobrecimento de ideias que normalmente a televisão leva para, né, quem fez jornalismo científico comigo sabe que muitas vezes quando se vai falar de ciência e quando se vai... Precisamos fechar aquelas portas ali. Pode fazer isso, por favor, senão vai ficar uma porcaria. Porque a intenção é produzirmos um vídeo, certo? E nós temos um canal no YouTube, até convido vocês a se inscreverem e assistirem, já temos 4 ou 5 vídeos lá sobre palestras muito interessantes, sobre racismo, sobre a educação no Brasil, sobre conflitos entre índios e sem terra. Tem palestra do professor Itamar falando dos candomblés, da origem indígena do candomblé de conquista. Então a ideia é mostrar que na UESB se faz pesquisa e como é um projeto de extensão, o objetivo da extensão é sair da universidade, né? Sair dos muros e do portão da universidade para o mundo, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, letrado ou não letrado, possa ter acesso ao conhecimento filosófico. Um dos autores que nós estudamos aqui, o Gramsci, ele é muito perspicaz ao dizer que todo mundo é filósofo. Evidentemente que alguns recebem para ser filósofo, ou para pelo menos ensinar filosofia, né? Ganham dinheiro. Mas na verdade todo mundo pensa, todo mundo reflete, né? Não existe ser humano que seja incapaz de pensar filosoficamente. A gente precisa sair dessa ideia de que a academia é um universo de pessoas exóticas, com aquela cara do Einstein, colocando a língua para fora, e que os outros seres humanos normais não têm acesso ao conhecimento e ao saber. Todo mundo tem direito de ter acesso ao conhecimento e ao saber, tá? E esse é o objetivo do foco da pesquisa. E eu falarei para vocês de um livro famoso sobre um quadro famoso também. É um livro que se dedica a analisar simplesmente um quadro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quadro, assim, que funciona, certo? E tem uma coisa que vocês estudam bastante, que é a análise de discurso. Creio que vocês já tiveram ouvido falar de análise de discurso em algumas disciplinas do curso até agora. Só que existe uma espécie de análise de discurso, que eu chamo aqui de análise de discurso Foucaultiana, que é bem específica. Porque Foucault, ao fazer a análise do discurso dele, seja ele analisando um livro, seja ele analisando um processo judicial, seja ele analisando um quadro, ele tenta se abster de falar da pessoa, ou do contexto social, ou do contexto histórico, ou seja, tudo aquilo que a gente exige tanto nos nossos textos. Foucault simplesmente, ao fazer sua análise de discurso bem específica, ele tenta sair de tudo isso e analisar o texto em si, o processo em si, o quadro em si, sem pensar quem pintou, por que pintou, se é famoso, se ficou maluco, se foi internado. Não importa. Ele está analisando apenas o discurso, a linguagem, o que é tentado expressar. Tá? O primeiro livro que eu li de Foucault foi chamado Eu, Paul Rivière, matei meu pai, minha irmã, minha mãe, minha irmã e meu irmão.
é um processo judicial da época da Revolução Francesa, onde um certo rapaz fez isso, realmente matou a família inteira, e passaram-se 10 anos julgando se ele era assassino e devia ser preso, ou se ele era maluco e devia ser preso também. Mas seriam dois tipos de prisão diferentes. Um ele seria preso no hospício, no outro caso ele seria preso numa prisão comum, certo? E Foucault já mostra ali a sua capacidade de análise de discurso, porque ele analisa esse processo judicial, né, que ele achou, um processo específico que ele achou quando estudava a história da loucura. É um outro livro famoso dele que ele fez sobre a história da loucura. E um dos casos mais exóticos que ele achou nessa pesquisa que ele fez, longa, 10 anos pesquisando processos judiciais sobre internações na França, ele achou esse caso do Paul Rivière. E a conclusão que ele chega no livro, se é que a gente pode chamar isso de conclusão, é que é impossível saber por que o Paul Rivière matou a mãe, o irmão e a irmã. E olha que ele analisa a opinião de delegados, chefes de polícia, psiquiatras do interior, psiquiatras de Paris, porque o caso foi parar no Supremo Tribunal, né, foram 10 anos julgando. Ele analisa o próprio diário do Paul Rivière. Teve um psiquiatra que pediu para o próprio Paul Rivière contar a sua história, e o Paul Rivière escreveu, e o título do diário era Eu, Paul Rivière, matei minha mãe, meu irmão e minha irmã. E então Foucault mostra o seguinte, que o que você tem ali não é o fato em si. O que você tem ali são diferentes versões. São diferentes versões de um fato que ocorreu, porque evidentemente que ele matou a mãe e o irmão, mas todo mundo sabia, os vizinhos sabiam, todo mundo sabia disso. Agora, o porquê, a verdade sobre o que ele fez é impossível de ser definida. O que você tem são versões. E Foucault diz assim, ele termina o livro dizendo, olha, o meu próprio livro é apenas mais uma versão sobre esse fato que ocorreu, e as pessoas nunca conseguiram definir de fato se ele matou porque era um assassino ou matou porque era louco. Por que eu estou falando isso? Porque o quadro do Magritte, Giovanna, você pode botar a imagem para funcionar ali, para aparecer. O quadro do Magritte é conhecido como o Cachimbo de Magritte. É de uma série de pinturas que ele fez. Giovanna, você fica perto ali, para você passar nas imagens. Uma série de pinturas que o Magritte, um expressionista, não é isso? É expressionista? Expressionismo, eu sempre confundo expressionismo e impressionismo, mas são completamente diferentes, pela minha completa incompetência na arte plástica, certo? Mas, pelo que eu percebo, o expressionismo ele não tem desenhos. Mas um dos sonhos meus não revelados era ter aprendido a desenhar e pintar. Eu venho me esforçando nisso há 30 anos, você vê como eu sou incompetente. Até hoje não sei desenhar direito, nunca me arrisquei a pintar. E o expressionismo é mais complicado porque ele não trabalha com desenhos, ele trabalha apenas com pigmentos de tinta, de qualquer coisa, que acabam expressando uma determinada imagem. É o que nós temos ali. E o Foucault diz assim que certos, por exemplo, para falar de um quadro, como fazer uma crítica de um quadro? Ele, em algum momento, ele diz assim, talvez fosse mais fácil escrever uma poesia. E, ao invés de fazer um discurso, um texto sobre um quadro, seria mais fácil talvez você fazer uma poesia. Ou compor uma música sobre o quadro. Seria uma forma de você tentar expressar o que o quadro fala, né? E eu diria o mesmo do próprio livro do Foucault, né? Talvez fosse mais fácil, para falar desse livro, fazer uma poesia ou compor uma música do que realmente tentar expor, né, o livro em si.
Vamos falar um pouco aqui da produção do livro, né? Um livro que foi publicado a sua primeira edição em francês em 1973 e foi rapidamente traduzido no Brasil, 15 anos. Isso para o Brasil é rápido demais. O livro Isto Não É um Cachimbo, de Michel Foucault, foi produzido em 1973 na França e traduzido pela primeira vez no Brasil em 1988. O que mostra que é um livro de sucesso, porque foi muito rapidamente traduzido. No Brasil, costuma se levar 20, 30, às vezes 40 anos para se traduzir uma obra. A gente vive sempre num determinado atraso em relação ao que é produzido na Europa, nos Estados Unidos, até ser traduzido. Então, quem tem acesso ao francês, quem sabe ler francês, quem sabe ler alemão, quem sabe ler inglês, acaba tendo acesso a produtos muito mais cedo do que quem depende das traduções. Quem depende da tradução está sempre num descompasso em relação ao que está sendo produzido no mundo. Então, recomendamos que aprendam outras línguas, né? Porque senão vocês ficam dependendo das traduções. E de lá para cá, de 1988 até 2008, nós já tivemos 3 edições desse livro, que também é uma coisa rara no Brasil. Coisa muito rara no Brasil, um livro ter 3 edições. E tão pouco tempo, né? De 88 a 2008, são 20 anos. 20 anos foram 3 edições do livro. Então, é um livro que já posso dizer que é um livro de sucesso, né? Principalmente dentro do padrão de importação e exportação de ideias que ocorre no Brasil, né? Normalmente aqui a gente tem livro que tem a primeira edição, nunca mais se publica, vira raro. Hoje em dia com a internet facilitou um pouco, mas mesmo assim ter acesso ao livro em papel é uma coisa muito rara para nós no Brasil. Então, só para falar um pouco. Giovana, você pode passar as imagens que... Não é desse ali no livro, não. Você colocou aquelas figuras. Na entrada aí tem umas figuras. Está embaixo também. Esse é o quadro, né, do Magritte. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É um livro que só fala de dúvidas. Para começar, de quando esse quadro foi realmente produzido. Na verdade, são várias versões do quadro que o próprio Magritte fez, dentro dos seus primeiros esboços a lápis, e Foucault trabalha desde essa primeira versão, um esboço a lápis, aquela que tinha aparecido antes, certo? Que a data provável é de 1926, mas até a data é duvidosa. Ninguém tem certeza exata de quando foi a primeira versão do quadro, certo? E ali, você pode botar outra imagem? Aí, essa seria assim uma primeira versão do quadro, onde só temos um cachimbo e embaixo escrito numa escrita. Quem fez caderno de caligrafia aqui? Alguém fez? Eu fiz e não adiantou, minha letra continua horrível até hoje, mas me obrigaram a fazer vários cadernos. E vocês percebem que o que está escrito ali, ceci, nepa, nepi, está escrito com aquela letra de caderno de caligrafia, né? Aquela que a mãe da gente obrigava a gente a fazer as professoras e tal, etc, etc. Agora, o engraçado é o seguinte, porque o que é que nós vemos ali, né? O que é que nós vemos? O que está ali, o que está desenhado ali, gente? Me respondam. É o que aquilo ali? Todo mundo olha e diz, é um cachimbo. Mas o que está escrito embaixo? Né? Então é esse jogo de palavras entre o que a imagem diz, o que a letra diz, e na verdade nem a imagem nem as letras são coisas. É algo que eu sempre coloco para vocês, desde que a gente estudou sociologia, né? É bom estar aqui falando para uma turma que já passou várias disciplinas comigo, de que a gente esquece uma coisa no jornalismo, nas ciências sociais, a gente esquece uma coisa que o geógrafo sabe bem, né?
por melhor que seja um mapa, silêncio, gente, por favor. Por melhor que seja um mapa, por mais bem feito que seja um mapa, por exemplo, da cidade de Conquista, o mapa da cidade de Conquista não é a cidade de Conquista. Mas nós, os letrados da área das ciências sociais, vocês jornalistas, na minha opinião, também são uma ciência social, que analisam práticas humanas e sociais, a gente confunde nossos textos com a verdade. Eu lembro que a minha maior briga com vocês, estudantes de jornalismo, é tentar falar para vocês que vocês nunca vão falar a verdade. Ninguém tem acesso à verdade. A verdade é o fato. O que a gente escreve é uma versão do fato. Não é verdade. Né? Por melhor que seja um mapa, ela nunca vai ser um mapa verdadeiro, no sentido de ser a própria cidade ou o planeta Terra. O melhor globo terrestre não é o planeta Terra. É apenas uma representação. Tá? Você pode colocar a outra imagem voltada do quadro, por favor? Essa daqui? Isso. Ali aí fica mais complexo, é a última versão. Porque ali nós temos 2 cachimbos. Será que são só 2? Temos 2, pelo menos 2. Né? Vemos 2 cachimbos. Tem um pairando, etéreo, no ar, assim, meio virtual, né? Como se fosse um cachimbo de pensamento. Quando a gente pensa num cachimbo, a gente teoricamente pensa algo parecido com o que está flutuando ali, etéreo. E tem outro num quadro, tipo esse aqui, né, bem desenhadinho, com toda a performance artística do Magritte, mas, infelizmente, o que nós temos ali são, talvez, o que seriam? Seriam 2 cachimbos, temos 2 desenhos de um mesmo cachimbo, ou 2 desenhos, simplesmente, que nenhum nem o outro são cachimbos, porque a frase continua escrita ali, porque não está dando para ver que está muito pequeno, mas a mesma frase que estava na versão anterior está escrita ali no quadro. Isto não é um cachimbo, apesar de já termos aí 2 cachimbos, certo? E a que se refere essa frase? Essa que é a grande problemática do livro, né? O que Foucault se pergunta, minha cara, para que ele perdeu tanto tempo desenhando tanto cachimbo e escreve embaixo, isto não é um cachimbo? Né? Qual ele está querendo brincar com a cara da gente? Isso é uma brincadeira? Todo mundo está vendo que é um cachimbo. Todo mundo sabe que é um desenho de um cachimbo. Então, para que escrever ali embaixo, isto não é um cachimbo? Então, a grande questão problemática do livro é exatamente por que o Magritte se dedicou a isso. Na verdade, é uma série de pinturas que ele faz para tentar mostrar que discutir essa questão da representação entre imagem, discurso e representação. Tá? Porque aí nós temos dúvidas. Com 2 cachimbos a coisa fica mais complicada. Né? Porque alguém poderia dizer ali, não, aquele cachimbo lá que está pairando ali no céu, isso é só uma imagem, um pensamento que a gente tem sobre o cachimbo. O cachimbo, de fato, é o que está desenhado no quadro. Você vê que é um quadro negro de professor, é um quadro de professor, desenhado, um cachimbinho para mostrar aos alunos. Tipo, vamos pensar como se fosse... eu desenharia um pássaro e botaria embaixo o quê? Um pássaro. Desenharia uma árvore e colocaria embaixo árvore. Né? Seria um professor dando aula. Só que esse professor é meio complicado, porque ele desenha um cachimbo e escreve. Isso não é um cachimbo. Então, poderíamos pensar que esse cachimbo virtual, esse cachimbo do pensamento, não existe. E o que existe de fato é o que está no quadro. Ora, porém, vamos pensar, porque esse livro é cheio de incertezas. Se ocorrer um tremor de terra, um pequeno terremoto, o que é que vai cair primeiro ali? O quadro, né? O que é que cairia seria o quadro. Porque ele está ali sobre 3 pés, muito frágil, né? Tipo o tripé da universidade, né? Toda coisa colocada num tripé pode a qualquer momento cair. 4 pés já seria mais seguro, mas 3 não. 3, qualquer balançozinho cairia. E se o quadro cair, o que sobraria? Sobraria o pensamento do cachimbo. Então, talvez, ao contrário do que o próprio autor diz, o cachimbo que é real de fato, que tem permanência, seja esse pensamento sobre o cachimbo e não o cachimbo que está desenhado, ele é apenas um desenho. Tá? Desculpem, gente, esse é o livro.
Então, para responder essa questão de por que escrever, desenhar um cachimbo e escrever a frase "isso não é um cachimbo", o Foucault vai introduzir a ideia de caligrama. Quem conhece um pouco de poesia vai saber o que é caligrama, né? Tá? Ele é muito utilizado na poesia concreta. Você pega a palavra olho e você escreve várias vezes a palavra olho, 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 e forma um olho com a palavra olho. Você forma a imagem de um olho escrevendo a palavra olho, olho, olho diversas vezes. Isso é a poesia concreta. É meio chato, mas é interessante. Porque, na verdade, nem as diversas palavras olho que estão ali, nem a imagem do olho que elas formam, são olhos. Nada disso é um olho. São apenas representações. Tá? Então, isso é o que Foucault aqui chama de caligrama. Tá? Mas nós temos esse hábito da linguagem. É um hábito da linguagem, é um hábito do pensamento, é um hábito da ciência, de pensar que o que nós falamos tem realidade, tem força de real. Né? E às vezes existe até um efeito de real. Por exemplo, ninguém se percebia enquanto classe social até Marx chegar e dizer existem as classes sociais, existe a classe dominante, a classe trabalhadora. A partir daí as pessoas começaram a se pensar também enquanto classe. E a classe passou a existir. Então, muitas vezes, o pensamento tem um efeito de real, sim. Mas é preciso lembrar sempre que ele não é a realidade. Tá? Mas, evidentemente, o que é que ele faz com esse quadro? Na verdade, ele desfaz esse caligrama. Né? Porque se ele colocasse embaixo um cachimbo, o cachimbo, pronto, seria o caligrama. Você teria como se fosse só que separado em duas partes, né? Uma, a imagem do cachimbo pintada, outra, a palavra cachimbo. E ele não só desfaz o caligrama, como ele coloca, não é um cachimbo, para mostrar para a gente que toda a ideia do caligrama está desfeita, né? E isso é uma coisa da retórica, na verdade. Isso é uma espécie de instrumento retórico. Porque a retórica, né, esse quadro enquanto instrumento de retórica, é uma tentativa de aproximar o texto e a figura. Tá? E acaba sendo uma espécie de tautologia. O que é tautologia? Eu acho que eu já expliquei para vocês algumas vezes. A tautologia é quando você repete a mesma coisa. Vocês jornalistas adoram certas tautologias. Por exemplo, critérios de noticiabilidade. Notícia é aquilo que é noticiável. Você diz, poxa, né? Você está só repetindo a mesma coisa. Notícia é o que é notícia. Então isso se chama tautologia. Quando você repete duas vezes a mesma coisa e acha que você está explicando alguma coisa, quando na verdade você não está explicando nada. Seria a mesma coisa de eu dizer que verde é algo que tem verdibilidade. Não, você vai estar acrescentando alguma coisa à ideia de verde? Não. Você está dizendo, não, verde é aquilo que é verde. Pronto. Notícia é aquilo que é notícia. Cachimbo é um cachimbo. Simplesmente. Então, o objetivo do caligrama, desse tal caligrama, é apagar de forma lúdica, né, de uma brincadeira que o Magritte está fazendo, as mais velhas oposições da nossa civilização alfabética, né, que nós vivemos uma civilização letrada. Nem todas as civilizações foram letradas. Né? Os Incas, por exemplo, tiveram uma grande civilização, um império maior do que o Império Romano, e nunca escreveram. Eles não tinham escrita. Então, a nossa civilização é caracterizada por esse letramento. E o letramento, ele trabalha com essa ideia de mostrar, nomear. Né? A própria ideia de categoria, que vem do grego agora você apontar na praça. Quando você está na praça e diz assim, fulano não presta, ou fulano é bom.
né? Isso é categorizar, né? Isso é a ideia de categorizar, é você relacionar o que você mostra e o que você diz, tá? E a gente esquece uma coisa muito importante, que o caligrama nos traz a atenção, e uma coisa muito importante para vocês, jornalistas. Eu lembro que o professor Luiz Nova, foi professor aqui, foi um dos fundadores desse curso, ele dizia que o jornalista esquecia uma coisa muito importante no jornal, que são os espaços em branco, que tem entre as letras e as fotos e os gráficos e tal. A gente esquece que a maior parte do jornal são espaços em branco, e não as letras. E é preciso aprender esse jogo do espaço em branco, né? Do vazio da página. Esse vazio da página é que é revelador das pequenas escritas, das fotos, das imagens que estão nessa mesma página. Porque a gente acaba com essa ideia de imagem e palavra. Se a imagem aponta a palavra, é como se a gente caísse no alçapão, certo? E se a palavra fala de uma imagem, a gente cai em outro alçapão. E onde vamos parar? Você nem sabe. É uma armadilha dupla que o quadro coloca ali. Porque você olha o cachimbo, olha a palavra cachimbo, e nada daquilo é um cachimbo, certo? E porque tem coisas que são muito difíceis, né? O cachimbo é uma coisa muito simples. Aliás, ele escolhe propositalmente o cachimbo porque é uma das palavras mais fáceis de falar no francês. Eu estava comentando com o Anderson mais cedo que o francês, por exemplo, ele não fala nome de Deus. Para eles é uma... Como é que eu falei? É uma espécie de heresia, de blasfêmia, você falar nome de Deus. Então, quando a pessoa vai falar nome de Deus, ele fala nome de pi. E todo mundo sabe que ele está falando de nome de Deus. Como a gente fala aqui, poxa vida, em vez de falar puta vida, por exemplo, né, que é feio falar puta vida, a gente diz poxa vida. Imagina, lá na Angola, eles falam carvalho, querendo se referir a outra coisa que não pode ser falada. E mesmo agora, se um menino falar carvalho na sala de aula, ele vai de castigo. Um amigo meu, angolano, me contou isso. Essa coisa de você mudar uma palavra. Então, o PIP, além de ser uma palavra simples, é uma coisa que todo mundo reconhece. É uma coisa que, na época, estamos falando no início do século XX, boa parte das pessoas usavam cachimbo. Acho que no tempo da minha avó e do meu avô, minha avó e meu avô fumavam cachimbo, todos dois, né? Era assim uma coisa que era de uso comum, todo mundo tinha, todo mundo sabia o que era. Agora pensem em uma coisa mais complicada, né? Por exemplo, o desabrochar de uma flor, ou um voo de um pássaro. Isso aí são coisas muito mais complicadas. Vamos fazer um quadro sobre o voo de um pássaro, ou o abrir de uma rosa. Isso aí seria uma coisa muito mais complicada. Se a gente não consegue representar nem a zorra de um cachimbo, como é que a gente, né, com uma coisa simples, sólida, que todo mundo conhece, como representar um pássaro voando, uma flor se abrindo, certo? Então, de certa forma, como toda imagem, vocês são jornalistas, sabem disso, há uma frase que os jornalistas gostam muito, que é de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é isso? Mas é incrível, né? Porque toda imagem que você coloca, você tem que colocar algumas palavras embaixo, né? Você não pode fazer uma imagem, deixar uma imagem no jornal sem a legenda. Toda imagem tem que ter a legenda, tem que ter inclusive o fotógrafo e etc, etc. Então, apesar da imagem valer 1000 palavras, ela depende para a sua significação, para a sua contextualização, para saber quem tirou, quando tirou, onde tirou, por que tirou da legenda. Então, o que nós temos ali, na verdade, é uma imagem e sua legenda. Só que é uma legenda complicada, né? É uma legenda onde as letras tentam desenhar palavras. Como você junta letras para falar de um cachimbo. Só que, ironicamente, ele seria muito mais fácil, teria sido muito mais simples se o autor tivesse colocado ali embaixo, isto é um cachimbo.
Mas com certeza nem o quadro teria tanto sucesso, Foucault não teria escrito esse livro sobre o quadro, nem o livro teria tanto sucesso se ele tivesse optado pelo caminho fácil e colocasse ali, é um cachimbo. Tá? Porque no momento que ele deveria dar o nome, é um momento que todo mundo esperava, não, ele é um pintor, ele pintou um cachimbo, e ele deveria nomear, isto é um cachimbo. Ele opta por não fazer, certo? Para ele explicitar de forma bastante forte para a gente que nada daquilo ali, nem o desenho de cima, nem o desenho etéreo. Gente, por favor, silêncio, porque a gente depois vai para a filmagem, vai ficar complicado a edição, tá? Nem a forma etérea que está pairando ali, nem o desenho no quadro, nada daquilo ali serve para você colocar fumo dentro e fumar. Não serve como cachimbo, de fato, são apenas representações. Então, o que é que o Magritte faz? O Magritte redistribui no espaço o texto e a imagem. Cada um retoma seu lugar, né? Uma parte está a imagem, na outra parte está o texto. Mas ele mantém essa esquividade, né? Esse jogo lúdico do caligrama que eu falei para vocês, de pegar a palavra olho e formar um olho. Quando você sabe, na verdade, que nem a imagem que você formou, nem a palavra olho servem para ver. Mas você expressa e representa. Na verdade, quando você olha ali, eu vou até citar aqui, ele diz assim, como ali é uma coisa bem esquemática, bem escolar, você vê que é um quadro negro, lembra vocês que é um quadro negro, um quadro verde, né, no caso ali, mas que nós chamamos aqui de quadro negro. Então, assim, você vê tão bem o cachimbo que sou, que seria ridículo para mim dispor minhas linhas de modo a lhes fazer escrever, isto é, um cachimbo. As palavras, de certo modo, me desenhariam menos bem do que eu me represento, né? Por melhor que seja a sua representação sobre um cachimbo ou sobre qualquer outra coisa, a própria coisa em si se representa melhor, né? Então é preciso tomar o que está ali como o que ele realmente é. E o que é aquilo que está ali? São letras colocadas uma ao lado das outras. No caso dos nossos textos, nas nossas produções, nas nossas análises, o que são elas? São apenas palavras colocadas umas após as outras e que nós chamamos de discurso. Tá? Então, essa a intenção do quadro, mostrar o quão pueril, o quão pegajoso, o quão complicado é o discurso, no sentido de que o discurso pretende falar da realidade, mas ele próprio não tem a realidade, não é uma realidade, certo? Então, nós temos uma outra coisa. Você pode passar para a página 30, por favor, do livro, lá no livro, na página 30. Que aí o Foucault vai desmontar, vai fazer um esquema para tentar explicar o quadro, a intenção do quadro. Não, página 30. Não tem problema, depois você mesmo que vai editar, você corta todas essas partes. Sim, aí temos a representação do quadro. E estudar na palavra ceci, né? Ceci, que em português, isto. Aí nós temos três cachimbos, na verdade, né? Nós temos o cachimbo que estava pintado no céu, nós temos o cachimbo pintado no quadro e nós temos a palavra isto. Quando ele diz isto, o próprio isto já está se referindo a quê? A um cachimbo. Então nós temos três, fora a própria palavra cachimbo, que já são quatro. Então você pode representar isso dessa forma assim.
o cachimbo não é um cachimbo. Ou pode avançar mais uma para a página 31 e 32, primeiro 31. Ou podemos dessa outra versão. Isto não é e apontar o cachimbo. Você vê que você pode trocar de posição aí o cachimbo em várias, colocar o discurso de outras formas. Ele apresenta mais duas formas. Você passa a próxima página, por favor, Giovanni. Temos aqui. Isto, todo esse conjunto, nesse quadro, toda essa encheção de saco do Magritte aqui, não é cachimbo, tá? E também temos a versão, não é isto um cachimbo, certo? Então, a representação do cachimbo aí está em vários pontos do quadro, né? E além de todas essas citações, voltando a essa ideia da lacuna, do espaço em branco, nós temos todos os espaços em branco. Se nós voltarmos à imagem do quadro, você vai ver que o quadro aponta para várias coisas. Primeiro, o cachimbo que está lá etéreo, você não tem nenhum fundo, ele está como que pairando, como uma representação de pensamento. Já o quadro negro não, o quadro negro está sentado no chão, no assoalho, você vê as marcas do assoalho, da madeira, uma coisa sólida, etc, etc, etc. Então nós temos uma espécie de lugar comum, né, entre as linhas escritas e as imagens desenhadas. Então, a partir daí, se pode compreender que em nenhum lugar de toda essa discussão existe o tal cachimbo, né? Pode-se compreender a última versão que Magritte deu disto, não é um cachimbo, colocando o desenho do cachimbo e o enunciado que lhe serve de legenda sob a superfície bem claramente delimitada de um quadro, né? E mostrando uma coisa que é um lugar comum, que imagem é linguagem. Nós estamos falando de quê? De comunicação e cultura, né, gente? Essa disciplina. Então, a comunicação e a cultura dependem de duas coisas, de linguagem e de imagens. Sejam imagens fixas, sejam audiovisual, que vai ser a palestra aqui do nosso amigo Anderson, né, falando de Deleuze. Tudo são linguagens, né? Temos linguagens e temos imagens. Eu nem vou me prosseguir, que depois ele analisa no livro mais 3 pintores, né? Ele vai analisar Klee, Kandinsky e o próprio Magritte. Eu vou, para não me alongar muito, senão vai ficar muito tempo, né? A gente vai fazer o vídeo mais ou menos curto, certo? Eu vou me ater simplesmente a essa análise que ele faz do quadro em si e não a discussão dele sobre os pintores, até para abrir espaço para que Anderson possa apresentar a palestra dele. Então, só para nós encerrarmos, o que nós temos aí é um quadro que mostra, um desenho que mostra um cachimbo. Você vê que temos um quadro, se a gente lembrar da imagem, temos um quadro dentro de um quadro. Um quadro que pinta um quadro. Acho que o Magritte tem essas coisas. Eu lembro do Homem na Janela, também um quadro maravilhoso dele. E você tem um homem olhando a janela e você não vê o que o homem está vendo, você só vê o homem olhando a janela, de costas. É um quadro muito interessante. Então, na frase, isto não é um cachimbo, esse quadro, essa frase escrita, esse desenho do cachimbo, tudo isso, ele só quer lembrar, o Magritte lembrar, que todas as nossas representações, todos os nossos discursos, todas as nossas imagens, o melhor documentário que você fizer, lembre que você pode filmar um cachimbo durante 10 anos. Sua filmagem nunca será o cachimbo.
ok? Então, se isso serve para um cachimbo, que é uma coisa muito simples, pensem quando vocês forem fazer suas reportagens, suas análises, que quando você terminar de filmar, você fala, não, vou filmar sobre a vida. Daqui a pouco mesmo, a professora Fábia está dando ali um depoimento sobre a experiência dela no curso de comunicação, lá que o time foi filmá-la ali. Daqui a pouco eu também vou ter que falar da minha experiência. Acho que é o professor Danilo que está coordenando isso por 30 anos de jornalismo, né? Agora pensem bem, no momento que eu terminar de contar minha experiência no curso de jornalismo, quando desligarem a câmera, ela já está atrasada, porque eu vou continuar vivendo, né? Eu vou continuar sendo professor do curso de jornalismo, espero. E na verdade o que você vai ter é um trecho da minha vida, ou um trecho do que eu falei sobre a minha vida, e não a minha vida em si. Minha vida, a vida dos outros, a própria vida do curso de jornalismo vai continuar prosseguindo. Então a gente poderia chamar isso, o Bourdieu chama de a ilusão biográfica, né? A gente tem a ilusão de que pode falar da biografia de uma pessoa, mas uma biografia real seria desde o primeiro momento que a pessoa nasceu até o momento que ela morreu, né? Então, isso ninguém faz. Na verdade, nós falamos de pequenas trajetórias da pessoa, por exemplo, a trajetória da pessoa na UESB, a trajetória familiar da pessoa, sei lá, vamos pensar assim, o que é que a pessoa come? É uma outra história. Então, na verdade, a biografia é uma ilusão. Nós não temos condições de descrever a vida de uma pessoa. Aliás, a gente não tem condições de descrever um cachimbo, que é uma coisa bem mais simples. Como é que a gente vai conseguir descrever, representar de forma real a vida de uma pessoa, ou a vida de uma sociedade, ou a vida de uma comunidade, ou a vida de uma instituição? Isso são tudo ilusões causadas pelo esse poder da linguagem da imagem, né? São coisas extremamente poderosas, mas que nos iludem, dando uma aparência de realidade e quando na verdade de fato elas são apenas representações, tá? Então precisamos, só para a gente encerrar mesmo de fato, que vamos nos colocar como se fosse uma sala de aula, né? E eu fosse um professor e se eu soubesse desenhar, e eu desenhasse um cachimbo. E aí os alunos iam gritar e dizer o quê? É um cachimbo, é um cachimbo. E o professor lá, para irritar os alunos, vai e escreve embaixo isso. Não é um cachimbo. É essa tentativa contínua que a gente tem de tentar colocar para vocês a importância de, apesar do poder da imagem, seja a imagem fixa, a fotografia, o desenho, ou a pintura, ou a imagem em movimento, né? Vamos lembrar que quem mais tira fotografia é o cineasta, né? São milhares e milhares e milhares e milhões de fotografias que, quando colocadas para girar, dão a ilusão do movimento. Há coisas que, na verdade, são fotogramas parados, né? E vamos lembrar que, por mais poderosa que seja a filmagem, por mais poderosa que seja a fotografia, por mais poderosa que seja a linguagem, que também é uma forma de expressar, nada disso dá conta da realidade. A realidade sempre vai ser muito mais rica, muito mais complexa, né? E por isso que ele escolheu uma coisa tão simples. A própria palavra do francês é uma das palavras mais simples de pronunciar no francês, e ele mostra que mesmo sendo uma palavra simples, sobre uma coisa simples, aquilo não representa, não expressa a realidade. Tá bom, gente? É isso.